Bom, como nós estávamos falando na parte 1 do nosso vídeo, confrontando a lei da alienação parental, eu vinha comentando como é que foi o início dos trabalhos do médico americano pró-pedófilo, né, o Richard Gardner, que começou quando ele foi contratado por algumas celebridades para poder fazer laudos psicossociais, a fim de encobrir as denúncias, né, ou da interpretação diversa das denúncias de abuso que esses clientes dele estavam fazendo. E eu vinha contando sobre um exemplo desses clientes da história do Michael Jackson, porque é uma história que se tornou famosa, teve um grande vulto na mídia. E vale lembrar o que aconteceu ali nos meados de 1985, quando surgiu na mídia as denúncias de pedofilia praticadas pelo Michael Jackson naquele parque que ele tinha infantil, né? E onde ele levava as crianças para brincar no parque, e na noite ele levava no seu quarto e de uma maneira muito lúdica, de uma maneira como um entretenimento, ele abusava das crianças. E aí essas crianças, quando passavam o período de diversão ali do parque, voltavam para os seus pais contando como é que era os dias de divertimento deles, e contava os abusos que o Michael Jackson fazia. E aí foi quando os pais denunciavam, né, o que as crianças narravam, e então o Michael Jackson contrata esse profissional para fazer o laudo. Como é que os laudos vinham? Qual foi a conclusão da justiça? Que as crianças foram induzidas pelos seus pais, ou seja, a chamada falsas memórias, né? Que os pais colocaram essa história, essa denúncia na mente da criança, para a criança denunciar, com o fim de ganhar uma indenização, de ganhar dinheiro em cima do Michael Jackson. E uma vez que a justiça julgou dessa forma, criou-se um precedente nos tribunais americanos para que essa situação se estendesse a outras denúncias de abusos de criança que houvesse. E a área da justiça que encontrou mais favorecimento, que encontrou um campo próprio, um campo propício, favorável a isso, era exatamente nos processos de divórcio, onde havia disputa de guarda, principalmente em aquelas situações de divórcio em que havia as denúncias e as acusações de abuso. Foi aí onde Richard Gardner começou a vender os seus laudos e a ser contratados pelos genitores para serem defendidos das denúncias dos outros genitores, da outra parte, com relação aos abusos que eram perpetrados nas crianças. E conta-se a pesquisa, e Richard Gardner fez mais de 400 laudos apontando a alienação parental nas denúncias de abusos sexuais e de maus tratos infantis. Porém, em que ponto que não houve o reconhecimento da Associação Médica Americana? A partir de quando que a Associação Médica Americana despertou para o que estava acontecendo? Em meados de 1998 até 2001, quando aquelas crianças que tiveram as guardas invertidas na década de 80, nos primeiros laudos feitos por Richard Gardner nos processos de divórcio e de disputa de guarda de criança onde havia denúncias de abuso, aquelas crianças da década de 80, após 13 e 14 anos, se tornaram adolescentes e se tornaram adultos. E veio à tona as denúncias de que mesmo na constância das inversões e até nas constâncias das inversões de guarda, elas continuaram sendo sistematicamente abusadas, inclusive sistemicamente, com agenda, com dia e hora marcada para os seus abusos, até que agora elas se tornaram adolescentes, eles se tornaram já mais crescidos e começaram a querer se libertar disso que estava acontecendo. Foi quando despertou os advogados que estavam nesses processos, que atuavam nesses processos na época em defesa das crianças, a justiça e também o Conselho de Psicologia e a Associação Médica Americana. E eles começaram a desarquivar os processos e a reverem esses laudos e a confrontar com as denúncias das crianças. E as crianças que hoje até então viraram adolescentes, também não conseguiam compreender por que elas tinham sido tiradas e arrancadas sumariamente da mão de quem as protegia e entregue aos abusadores para poderem serem abusadas até então. E foi quando foi desarquivado esses processos e descoberto que, na verdade, os laudos feitos por Richard Gardner não protegiam as crianças, como ele colocava nos seus laudos, que a convívio parental, que pai é pai, ou mãe é mãe, o abusador é o genitor de qualquer espécie, e que esse convívio tem que ser feito, e ele começou a defender essa parte, foi quando eles viram que, na verdade, os seus laudos não protegiam o direito da criança, que eles colocavam a criança mais em vulnerabilidade ainda, e que, na verdade, esses laudos vinham a proteger os abusadores.
foi quando começou-se uma investigação, que se esses laudos então não protegiam a criança, ao contrário, essas crianças converteram-se agora em adolescentes e vieram a denunciar os abusos, agora já mais crescidas, mais entendidas da situação. Então eles começaram a virar agora para o outro lado da investigação. A quem eles querem proteger com esse laudo? E foi quando foi investigada inclusive a própria vida do Richard Gardner, a própria conduta do Richard Gardner, foram investigadas as pesquisas que ele estava fazendo, e foi descoberto que o próprio Richard Gardner praticava pedofilia com crianças e adolescentes, principalmente adolescentes em situação de pais separados, expunham esses adolescentes a assistirem vídeos de práticas de pedofilia para perderem a sensibilização com relação a essa infração. E aí foi quando o FBI estava já propenso a terminar as investigações e entregar à justiça para ser criminalizado. Em 2003, Richard Gardner se suicida, para que ele não pudesse passar por um processo de criminalização da pedofilia. Então, os laudos psicossociais que hoje nós temos no artigo 4 da Lei da Alienação Parental, ela vem nada mais nada menos para poder apenas atestar como prova, oficialmente, a alienação parental como um distúrbio psicológico e como um transtorno mental. Agora, por que esse engrenamento, por que essa tática dessa lei, dessa proposta de lei e da proposta de teoria da alienação parental? Porque quando você atribui insanidade a uma pessoa, você faz desacreditar em tudo que ela fala. Porque a partir do momento que aquilo que ela fala é aquilo que ela teve conhecimento, ou é aquilo que ela viu e presenciou, e ela está expressando na fala aquilo que ela viu, se você coloca insanidade na fonte da origem da percepção dos fatos, você desacredita na consequência que é a sua fala. Então, em primeiro lugar, é desacreditar na fala de quem denuncia. Atestando insanidade a essa pessoa, uma psicopatia mental, você está colocando em xeque-mate tudo aquilo que ela fala e derrubando por terra. E em segundo lugar, você coloca também em descrédito a fala da própria criança, que é a vítima direta da situação. Porque se na teoria da alienação parental a criança ela conta uma história de abuso sob influência de um adulto com distúrbio mental, então o ato reflexo de efeito e causa é que tudo que a criança vai falar será meramente espelho do distúrbio do adulto. Então você também, indiretamente, você acaba desacreditando também na fala da criança. Então, a partir daí, se a fala do genitor, chamado alienador, ela incute uma falsa memória ou uma fala distorcida da criança da realidade dos fatos, e isso reflete nas demais pessoas que são os cuidadores dessa criança, você derrubou todas as provas favoráveis ao abuso da criança. A todas as provas favoráveis a atestar o abuso que está sendo perpetrado da criança. E aí a única prova que fica valendo, intencionalmente, que foi exatamente maquinado pela lei da alienação parental, é o psicossocial, que vai explicar todo esse complexo que acontece. E aí começam as providências. Aí começam as providências do afastamento da criança, do ciclo de proteção, da esfera de proteção. Afasta-se a criança do ambiente propício para o seu desenvolvimento sadio e paulatinamente, sistematicamente, de uma forma devagar, gradativa e por etapas, vai se aproximando cada vez mais o convívio dessa criança com o ambiente de abuso, o ambiente de violência, até que haja a inversão total da guarda, onde ela fica totalmente sem contato, sem influência, sem proteção de quem denunciou e à mercê totalmente do poder de quem está abusando. Como é que acontecem esses processos? Em primeiro lugar, artigo 6º, inciso 1. O juiz dá uma mera advertência. Você está acusando, você está falando que a parte contrária está assim, assim, assim com a criança, eu vou te dar uma advertência para você ficar quieto. Porque se você voltar a contar essa história, nós vamos aumentar ainda mais a convivência da criança com ele e você vai perder a guarda. Numa segunda denúncia, que a criança vai para a guarda e volta. Ela está indo para a guarda compartilhada ou para a regularização de visita e ela está voltando. E cada vez que ela vai, os abusos são perpetrados propositalmente, porque quando ela volta contando, esse genitor que está protegendo denuncia e vai passando as etapas do artigo 6º. Então, numa primeira vez, essa pessoa é advertida.
vai na visita, daqui a pouquinho ela volta e conta novos abusos, ou até piores. E aí vem o segundo. Não, então você está num regime de visita assistida, você está num regime de visita regulamentada, então nós vamos mudar o regime. Porque você está querendo fazer um mecanismo de afastamento do genitor, nós vamos então ampliar. E aí amplia, a criança agoniza, porque agora ela não fica horas com o genitor, agora ela passa dias, ela passa final de semana, ela passa uma semana inteira com o genitor. E continua sofrendo abusos, porque quando a criança volta e fala que ela está sendo abusada, tudo vai cair na alienação parental e tudo vai ser considerado como uma mentira, como alguma coisa assim. Aí o que acontece? Não, agora nós vamos multar, nós vamos expropriar financeiramente, porque essa mãe aqui está pagando psicólogo, está pagando advogado, ela precisa parar com o dinheiro dela para poder nos sustentar esse processo. E começa a aplicar a multa por descumprimento dessa guarda ou por descumprimento da entrega dessa criança ao abusador. O que acontece? Os abusos continuam perpetrados, porque os abusos são feitos propositalmente, porque ele entra no ciclo da alienação parental. Aí o próximo passo é colocar esse denunciante ou essa denunciante no tratamento psicológico, porque ela está agora com a síndrome da alienação parental, porque a criança já foi abusada em muito, a criança já não está suportando mais, ela já começa a resistir, ela já começa a não querer ir para a guarda, ela já começa a ter vômitos, ter diarreias nervosas, ela já começa a ter manifestações fisiológicas da reação de voltar nesse ciclo de vai e volta do abusador, e aí é onde acontece a inversão de guarda finalmente. E aí é colocado o denunciante ou a denunciante ao tratamento psicológico de prolongado, de 1, 2, 3 anos. Tem mães que não veem filhos há anos, não se sabe o que está acontecendo do outro lado, e aí é onde acontece o ciclo, eu vou chamar de ciclo gardenista. A criança cresce, ela vira um adolescente, ela começa a contar que ela continuou sendo abusada pelo pai, que não sabe por que saiu da esfera de proteção da mãe, ou vice-versa também às vezes pode acontecer, mas em muito menor incidência, muito pouca incidência. Se acontece os maus tratos por parte da genitora, ela é presa pelos maus tratos. Mas se o genitor pratica o abuso, a genitora também perde a guarda porque denuncia. Então a lei, o ECA é usado de um jeito e a alienação parental é usada de outro. É muito manifesto essa situação que está acontecendo nos nossos tribunais. Então o que acontece? A mãe perde a guarda da criança, fica anos sem ver, essa criança cresce e denuncia. O que está acontecendo hoje para calar a boca dessa criança, para ela não crescer e depois não vir à tona os abusos do genitor? Está acontecendo de 2016 para cá, ou 2015 para cá, um aumento muito grande de infanticídio seguido de suicídio. Para que não seja denunciado ou para que não se vá à frente a apuração dos abusos. Quando tem, por exemplo, o juiz concede medida protetiva de afastamento e aí o abusador ele vê que ele pode ser descoberto, está aumentando o número de morte das crianças pelos pais e esses matam as crianças e estão se suicidando. E os pró-alienação parental ou os favoráveis à manutenção da lei da alienação parental dizem que esse pai na verdade matou a criança e se suicidou numa atitude desesperada da ação alienadora da mãe, porque não conseguiu se enxergar na iminência de perder o convívio com seu filho, sendo que na verdade está havendo destruição de prova processual. Quando se mata uma criança, que é o núcleo, que é o objeto principal de um processo de guarda, de disputa de guarda, você está eliminando, na verdade, também, além de um ser humano, você está eliminando uma prova. E não tem síndrome de alienação parental, não tem atitude alienadora nenhuma que justifique o apagamento de uma prova tão importante que é a criança, principalmente quando ela está denunciando os seus abusos. Bom, falamos do problema da lei da alienação parental. Por que nós entendemos que essa lei ela tem que ser revogada imediatamente? Não cabe nem remendo, ela não pode ser remendada. Antes de tocar nesse assunto, um dos artigos que eu quero finalizar da lei, ela sugere inclusive a inversão como uma das medidas punitivas, a inversão da obrigação de levar ou trazer a criança na residência dos genitores, que é fazer com que aquele que está denunciando entregue, tem que ir até a residência do agressor e entregar a criança na residência do agressor, inclusive a criança mediante resistência.
Se a lei da alienação parental ela quer aplacar conflito conjugal, como ela veio na sua proposta, aplacar um conflito conjugal, apaziguar uma situação de conflito conjugal e tirar da criança a interferência do conflito conjugal, da briga, do divórcio entre o casal, jamais a lei deveria permitir com que um ou outro genitor entregasse ou inversão da obrigação de levar ou trazer a criança na casa de um ou outro quando há esse conflito. Deveria a lei prever uma maneira onde a criança seja entregue e levada sem que os genitores tivessem contato um com o outro, para que efetivamente a separação conjugal se efetivasse e minimizasse esse conflito ou extinguisse esse conflito teórico aonde está camuflado, ou esse mar de cor-de-rosa onde a lei da alienação parental veio parar no nosso país. Mas ela é tão pró-pedofilia e ela é tão visa tanto torturar quem denuncia psicologicamente ou minar psicologicamente quem denuncia, que ele faz com que aquele que denuncia seja obrigado a conduzir a criança para a sua câmara de tortura, ou seja, a residência do abusador. Mais uma prova de que essa lei ela não veio resolver a questão de convivência parental, mas sim ela veio proteger quem abusa, torturando o outro que denuncia, psicologicamente, para poder minar e poder fazer perder as forças na luta da proteção da criança. Falamos do problema da lei da alienação parental e realmente nós somos a favor 100% da revogação dessa lei. Essa lei não comporta remendo e a própria questão do conflito e da interferência do conflito conjugal com relação ao convívio da criança, ela tem que ser resolvida de outra forma. E o ECA, ela já tem muito da solução nela que os nossos tribunais não estão obedecendo. Precisa mudar totalmente a estrutura do judiciário no trato dos direitos da infância desse país. E eu vou provar para vocês o porquê. Em primeiro lugar, a vara em que está sendo tratado os processos de disputa de guarda de criança, ela está errada. Não pode ser as varas de família. Vara de família, como a própria vara fala, é uma vara que trata de problemas de família. E a partir do momento que você coloca na mesa do juiz um problema de conflito de casal, você não pode colocar a criança no meio do conflito. Você tem que tratar o caso da criança separado do processo de divórcio. Então na vara de família você vai tratar a questão do nome, o nome de casado volta para solteiro, você vai decidir as questões patrimoniais, a partilha de bens, você vai resolver, por exemplo, a questão até a pensão alimentícia, ela pode ser, porque ela vem conduzindo bem nas varas de família, mas ainda assim o ECA, ela recomenda que questões de direito da criança podem ser tratadas na infância e juventude, mas a pensão alimentícia nada impede de ser tratado na vara de família. Porém, no artigo 148, parágrafo único do Estatuto da Criança e Adolescente, determina que a competência das varas da infância e juventude, quando se tratar das hipóteses do artigo 98 do Estatuto da Criança e Adolescente, compete à Justiça da Infância e Juventude conhecer de pedidos baseados em discórdia paterna ou materna em relação ao exercício do poder familiar. A vara da infância e juventude, o único caso em que ela tem competência para lidar sobre o direito da criança é exatamente a disputa de guarda judicial. Porque as demais questões inerentes ao divórcio, inclusive a pensão alimentícia da criança, ela pode ser plenamente tratada na vara da família. Mas a finalidade desse artigo é tirar do foco do conflito do casal os direitos da criança com relação a esse convívio. Então começa com a mistura dessa questão. Quando o artigo 148 ela fala que nas hipóteses do artigo 98, as varas da infância e juventude têm a competência para julgar as discórdias com relação ao convívio parental, no artigo 98 diz que as medidas de proteção à criança e adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos na lei do ECA forem ameaçados ou violados, em primeiro lugar, e ela foi feita de uma forma proposital, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. O Estado pode ser um agente violador de direitos da criança e do adolescente? Artigo 98, inciso 1, fala que pode. Ele pode sim. E a partir do momento que o juiz toma conhecimento de uma denúncia de abuso, e ele vai, segundo ele,
pelo caminho mais fácil para resolver esse problema, ele se socorre à lei da alienação parental, ele está infringindo no artigo 98, inciso 1 do ECA. Ele está sendo o principal agente operador de ameaça aos direitos à proteção da criança e do adolescente. Resultado disso é que nós estamos recebendo denúncias, nós estamos vendo todo dia acontecendo, das crianças denunciando os abusos na constância de guarda invertida ou na guarda compartilhada ou no convívio parental, e nós estamos vendo em massa os genitores matando as crianças. Tudo por causa de uma caneta de um juiz, por causa de uma sentença do juiz, que não estão vendo a sua responsabilidade, à luz do artigo 98, inciso 1, sobre a proteção da criança. Inciso 2, por falta, omissão ou abuso de pais ou responsável. Em primeiro lugar, o Estado é responsável. Em segundo lugar, o abuso dos pais ou responsável são responsáveis pela ameaça do direito da criança. E em razão da conduta, a própria conduta da criança, em razão de sua conduta, inciso 3. Continuando aqui. Além de ser aplicado, a gente tem que mudar a competência do fórum para que essas ações de disputa de guarda sejam tratadas na infância e juventude e não nas varas de família. O segundo passo é a escuta protegida. Em abril desse ano foi aprovada a Lei 13.431 de 2017, que é uma lei que visa a gravação em áudio e vídeo do depoimento da criança quando há denúncia de abusos e maus tratos de violência contra ela, na presença, e isso é feito numa sala de um psicossocial e transmitido simultaneamente numa sala de audiência com a presença de promotor da vara, com o juiz, com o advogado das partes, ou seja, advogado do responsável da criança e advogado da parte que está sendo denunciada, e com a presença dos 2 assistentes psicossociais. Hoje, por força da Resolução 01 de 2008, o Núcleo de Psicologia dos Fóruns, principalmente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proibiu a permanência dos assistentes técnicos de psicologia, ou seja, os psicólogos indicados pelas partes, de acompanharem ou assistirem às entrevistas do psicossocial, do perito oficial do juiz, para que pudesse fazer no contralaudo a comprovação se realmente o laudo do juiz de apontar alienação parental ou abuso, ela é verdadeira ou não. Então hoje, por força da Resolução 01 de 2018 do Conselho Federal de Psicologia, os psicólogos assistentes técnicos das partes são proibidos de estarem na sala acompanhando as entrevistas. Com a escuta protegida, além de ser gravado e o juiz ouvir reiteradas vezes, pode assistir depois a gravação reiteradas vezes, para poder ter a percepção das reações, da fala, da expressão, dos gestos que a criança fala quando narra o abuso, ainda, mesmo simultaneamente, os assistentes técnicos podem assistir e podem até pedir ao juiz para que faça perguntas, para que o psicólogo faça determinadas perguntas à criança, para que possa se apurar a existência de abusos ou não. Só que essa lei só vai ter vigência a partir de abril de 2018, porém o novo Código de Processo Civil, promulgado, que está vigente a partir de maio do ano passado, ele permite que os atos processuais sejam gravados. Então, por força do CPC, corroborado com a Lei 13.431 de 2017, o advogado pode pedir ao juiz que, juntamente com o laudo oficial, seja feito, ainda que precariamente, através de um celular, através de um gravador, e sem interrupção, sem cortes, seja gravado toda a entrevista feito para o laudo psicossocial, seja da criança, seja dos genitores ou de quem for orientado para que participe da entrevista. O advogado hoje ele tem direito de pedir isso para que o psicossocial seja gravado. E se não for gravado, impugne o laudo, agrave e recorra. Outra situação, a fala da criança tem que ser considerada. A partir do momento que não encontra-se comprovado cientificamente que a alienação parental é um distúrbio psicológico, todas as denúncias feitas têm que ser consideradas. No conjunto probatório de testemunhas, de falas e depoimentos, a criança ela tem que ter uma luz, um holofote especial, para que possa verificar na criança a compatibilidade da história dela com um conjunto de reações, com um conjunto de depoimentos feitos pelas pessoas que estão arroladas no artigo 2º, que são os genitores, os parentes mais próximos, os cuidadores e aqueles que têm a guarda ou autorização
de cuidado e de acompanhamento da criança na sua rotina, e que são capazes de atestar se a criança apresentou evidências claras de abuso ou não. Então ela precisa ser ouvida. E ela precisa ser ouvida também porque a criança tem personalidade jurídica própria. O Código Civil ela garante o direito e a personalidade jurídica desde o nascituro, o que significa que o ser humano ele tem direitos garantidos e personalidade própria e independente, garantidos por lei, desde a sua concepção. E aí se estende a questão do aborto, da legitimidade do aborto, mas como nós já estamos tratando da criança já nascida, da criança já gerado, ela também, muito mais agora, ela tem personalidade jurídica própria. Então ela merece uma atenção especial dos poderes públicos do Estado, à luz do artigo 98, inciso 1, e ela precisa ser ouvida dentro da condição especial dela de vulnerável, e a fala dela precisa ser considerada. E tem que ser ouvida, inclusive, fora do contexto do conflito conjugal, desassociada do conflito conjugal. Outra situação também, a criança, além de ter personalidade jurídica própria, a criança ela tem capacidade de narrar fatos, e segundo a psicologia eles afirmam que até os 8 anos de idade a criança ela é capaz de narrar fatos de uma forma concreta. Ela é capaz de falar cenas, cores, imagens, figuras no ambiente concreto. A criança não conhece o abstrato até essa idade, ela não sabe expressar, ela até pode sentir, mas não sabe expressar na sua fala questões abstratas, como tristeza, sofrimento, dor, angústia, alegria, questões de sentimento. Ela sabe narrar fatos concretos. Isso tem que ser relevado quando o juiz vai analisar um laudo e vai ler o fato que a criança está narrando, descrito no laudo, ou quando ele vai ouvir uma gravação da criança do que ela está narrando. Se ela está narrando dentro do âmbito concreto do desenvolvimento cognitivo dela, se tem lógica, se tem uma sequência, se sustenta o que ela conta de uma forma concreta. A criança não inventa, a criança ela conta aquilo que efetivamente vivencia. Quando ela conta de um abuso, ela está contando detalhes de um abuso que, se um adulto colocar uma falsa memória dela, ela não sabe ir muito longe na descrição do ato sexual ou do ato abusivo que ela sofreu. Mas se ela for efetivamente vivenciar aquilo, se ela passar por aquela situação, ela consegue descrever de forma concreta, de forma objetiva, ela sabe descrever tamanho, ela sabe descrever gestos, ela sabe descrever falas, ela sabe descrever brincadeiras de uma forma muito detalhada dentro da linguagem dela, que o adulto que sabe sobre sexualidade sabe interpretar aquele ato sexual que foi praticado nela e o que aquilo significou. Mesmo que ela não expresse o sentimento ou a reação emocional que ela sofreu com aquele ato. Porque até os 8 anos ela não tem condições de expressar situações abstratas, somente situações concretas. Esse é um princípio da psicologia que a lei, que foi uma das condições que a Associação Médica de Medicina e a Psicologia Americana viu que não havia base científica para as teorias de Richard Gardner. Uma delas é esse princípio. Psicologia não se inventa. Psicologia não se inventa a teoria. Psicologia se analisa o comportamento humano desde o seu nascimento até a sua vida adulta e descreve as situações e os desenvolvimentos do ser humano nessas fases, em cada fase por qual permeia. Ela é uma ciência, embora humana, mas ela é uma ciência investigativa e bem apurativa. Ela não é uma ciência que pode inovar um comportamento humano. As reações humanas elas não mudam ao longo dos séculos, a humanidade ela é igual em qualquer período, em qualquer fase da história. Esse é o princípio da psicologia, a qual derrubou a teoria do Richard Gardner. Outra situação também, como é que a gente coloca a questão da interferência do conflito conjugal e proteger a criança desse conflito? Isso agora nós vamos falar numa situação onde não há denúncia de abuso. Até aqui nós falamos quando acontece denúncia de abuso ou de violência contra a criança e a criança está dentro de um ambiente familiar de risco, aonde a concessão de guarda ou de convívio parental
coloca a criança em estado de vulnerabilidade. Agora nós vamos falar numa situação onde o casal está numa mesa de divórcio, numa audiência do juiz, ou num processo que acabou de entrar no fórum, e eles estão vindo numa situação fresca, recente, de conflito conjugal, e aonde eles vão se separar. Que é aonde a lei da alienação parental foi vendida no Congresso Nacional, sobre essa performance. Então agora nós vamos falar desse lado do divórcio, que não há denúncia de abuso, como é que isso tem que ser enxergado, como é que isso se resolve no judiciário, e eu vou provar para vocês que até para isso a lei da alienação parental é totalmente desnecessária. Ela é totalmente inútil. Em primeiro lugar, pais que tiveram uma história de convivência anterior ao processo de divórcio, eles têm uma história de vida que tem que ser relevado quando eles chegam numa vara de família. O magistrado tem que entender que o casal não começou naquele momento da mesa. Aquele momento, na verdade, é o ponto final. E, na verdade, ali está sendo agora a solução final do conflito. Mas ele tem que entender que há uma história que desenrolou por detrás. E aí é onde ele vai começar a ter conhecimento e a lidar com essa história de convívio antes do divórcio, como é que era a questão da afetividade, da questão do relacionamento desses pais com a criança. Aquele pai ou aquela mãe que construiu, apesar de todos os percalços, mas construiu uma vida de cuidado, de afetividade e de uma atenção à criança, que houve uma partilha de responsabilidades, que houve uma responsabilidade parental na rotina da criança, havia uma rotina natural de levar na escola, de trazer, uma rotina natural de lazer, havia uma convivência sadia e saudável para a criança. Quando chega numa fase de divórcio, a criança não cria a resistência parental que o Richard Gardner propôs nessa lei. A criança quer ver o genitor ausente, ou a genitora ausente. Eu tenho casos e casos de divórcio que nós fizemos. Eu trabalhei durante 13 anos na Defensoria Pública através do convênio PGE-OAB como advogado ativo. E a maioria das nomeações elas vinham de varas de família para eu atuar. E eu peguei casos assim, que às vezes o papel do advogado era apenas por forma. Porque o casal às vezes chegava já na mesa e às vezes o próprio marido já falava, ó, eu já resolvi a situação. Não precisa nem colocar a regra de recomendação de visita. Ela não pode pegar a criança depois do trabalho, porque as crianças saem antes, mas eu posso. Então eu vou pegar as crianças todo dia na escola, eu vou ficar até umas 8, 8 e meia, eu vou levar na porta de casa e a cada 15 dias eu passo lá e pego. E a gente se combinou de ser assim. Todo dia eu tenho um convívio com as crianças, de final de semana sim, outro não. Eu tenho meu tempo livre. Não se fala em alienação parental aqui. Essa lei não se resolve. A mulher não abriu, não falou nada, olhava assim, quase que chorando. E o homem ditou todas as regras ali. E não precisou invocar alienação parental, não precisou falar em guarda compartilhada, porque já havia uma participação paterna naquela relação de uma forma muito responsável e de uma forma muito saudável, até mesmo em cumplicidade e parceria com a companheira. De maneira que foi muito nítido ali que não havia condições de se reconciliarem, porém, os papéis já estavam pré-determinados porque já vinha um convívio antes. Isso já vinha de um histórico, não é uma novidade, algo para se admirar numa audiência de que coisa responsável, não. Esse pai já veio acompanhando essas crianças, já desde a gravidez, e já veio cuidando, e chegou ali e foi fácil de resolver. E se mantém essa situação até hoje. Eu já vi outras situações também, de repente o juiz falar, olha, para vocês não terem problema, vocês estão tendo muito conflito e tal, então eu vou determinar as regras da visita, e o que for falado aqui, o que eu ditar aqui vai ter que ser feito. Por quê? Porque o Estado, nessa hora, quando existe conflito conjugal, que não se denuncia risco à criança, mas é um mero conflito conjugal, não tem nada de síndrome, não tem nada de distúrbio psicológico, não tem nada de alienador louco ou alienadora louca, não. Nós estamos diante de um casal que está vindo de um conflito conjugal, mas num ambiente familiar onde não apresenta risco à criança.
onde um ambiente familiar onde não há uma denúncia de abuso de criança ou de vulnerabilidade de criança. Ou seja, a criança ela não está sendo o foco do conflito, e sim o casal. O que acontece? O juiz determina a regra, não tem genitor que vai resistir. É ordem judicial, é ordem judicial. O descumprimento dela acarreta desobediência civil e o Código de Processo Civil, ela prevê hoje no artigo 536 o cumprimento de obrigação de fazer e de não fazer, aonde apenas é penalizado com multa e se aguarda e nas entregas da criança, do leve e trás da criança para os cumprimentos das visitas, essa regra não for obedecida, é determinada a busca e apreensão. E o juiz pode até mudar a forma depois, as intercalações das visitas, para poder compensar aquela que a criança faltou. Mas jamais se fala em distúrbio mental e jamais se fala em inversão de guarda. Porque numa esfera de convivência saudável dos dois genitores para com a criança, se entende que é direito da criança realmente o convívio parental dos dois, e não de um em detrimento do outro. Mas quando há uma denúncia de que a criança ela está em risco contra ela, não no risco do conflito conjugal, porque o conflito conjugal é resolvido de uma outra forma. Quando o Estado puxa para si as regras do convívio, e ele aborda o artigo 536, a multa e busca apreensão. Mas quando o conflito ele gera o risco da criança, por conta de abuso e violência de um dos dois diretamente praticado contra um e outro, aí sim tem que ser apurado esse abuso. A criança tem que ser ouvida em escuta protegida e ela tem que contar o que está acontecendo. Então aqueles artigos que foram feitos da alienação parental, ela não tem significância nenhuma quando não há denúncia de abuso. Porque basta o juiz determinar regras muito claras e principalmente tem que entender que o casal, quem se separou é o casal. Então, se levar na casa ou trazer na casa está acarretando conflito, nomeia-se um território neutro, como por exemplo a escola. Um leva na escola e o outro busca no final da tarde e assim vai. Porque quem separou é o casal e o casal não é obrigado a se comunicar para as tratativas da criança, numa condição como essa. Mas quando nós estamos num ambiente onde a criança manifesta clara e evidência risco para si, por conta de maus tratos infantis ou abuso, a criança tem que vir à tona. A vara da infância e juventude tem que tratar disso daí. É assim que nós temos entendido a lei. O que eu quero terminar aqui é falar sobre a questão de guarda compartilhada. A guarda compartilhada, desde 2014, dezembro de 2014, a Lei 13.058 a tornou como regra e obrigatória. Ou seja, o processo de divórcio ou o processo de disputa de guarda chegou na vara judicial, a guarda compartilhada ela tem que ser concedida, inclusive como medida cautelar. Porém, conceder guarda compartilhada em medida cautelar, sem ouvir a petição inicial e sem ter a contestação, para que se possa dar oportunidade, se há eventualmente a acusação de algum abuso ou de alguma situação que seja ventilada, onde acarreta risco para a criança e que tem que ser investigada, e entregar sumariamente a criança a um dos genitores, aonde ela já sofreu na convivência anterior os abusos e maus tratos, e ela vem com esse histórico de violência que chegou agora na mesa para o ponto final do juiz. Então esse histórico de convivência ela tem que ser analisado tanto do ponto da responsabilidade parental de um ambiente saudável, para que seja uma base para que o juiz possa nortear a guarda da criança, como também se há denúncia de um histórico de violência que tem que ser apurado. Conceder a guarda compartilhada onde existe violência doméstica, concessão de medida protetiva, já dado procedente em sentença judicial, e o juiz fala, não, mas a briga é entre o casal, a medida protetiva é da mãe, mas as crianças têm direito ao convívio, entrega-se a criança ao genitor que está sendo acusado da agressão, numa situação de conflito como essa da guarda compartilhada, ela está dando uma consequência muito grave, que também está sendo a causa dos assassinatos das crianças. A maioria das matérias que tem sido veiculado, aonde os genitores, os pais mataram os seus filhos, foi por vingança, foi por traição,
ou até mesmo por questões de pensão alimentícia. Isso é muito nítido nas reportagens da mídia, nós temos todas para mostrar. Nós fizemos um levantamento disso nas mídias de 2015 para cá. Todas elas estão debaixo de conflitos graves, onde a criança jamais poderia ser colocado em guarda compartilhada e os genitores em contato entre si para as tratativas dessa guarda, numa situação de vulnerabilidade como essa. A ministra Nancy Andrighi do STJ consagrou a partir de setembro do ano passado que a guarda compartilhada ela pode ser instituída mesmo havendo graves desavenças entre o ex-casal. E a primeira súmula que ela fez foi numa situação onde havia violência doméstica e medida protetiva contra a mãe, a favor da mãe. E esse processo chegou até a mesa dela e ela determinou o compartilhamento da guarda. De setembro para cá, aumentou, isso se tornou-se súmula no país todo. Essa súmula foi adotada dos tribunais de varas de família de todo o país. E se vocês observarem nas mídias, de setembro de 2016 para cá, aumentou ainda mais o número de assassinatos de crianças pelos pais. E nós podemos citar o exemplo disso, a chacina de Campinas, ocorrido na virada do ano, no dia 1º de janeiro de 2017. Como se não bastasse o sofrimento que se tem, quem protege a criança, de perder, tem inversão de guarda, perder a criança a favor dos abusadores e daqueles que praticam maus tratos infantis, existem hoje dois projetos de leis ou embriões de projetos de leis tramitando no nosso Congresso Nacional e que nós estamos lutando para barrar isso. Primeiro é a sugestão legislativa 07 de 2017 que está tramitando no Senado e que quer tornar o crime hediondo a falsa acusação de estupro. Se nós pararmos para ver os índices do nosso país, o Brasil hoje é o primeiro lugar em pedofilia e está no terceiro lugar do mundo em feminicídio. Se nós pensarmos que a pedofilia, a vítima é a criança, e no feminicídio a vítima é a mulher, a minha pergunta é, quem sobra nas estatísticas? Quem que está fora das estatísticas? São os homens. Então eles são os propensos agressores que estão provocando a pedofilia em grande escala no nosso país, ao ponto do nosso país ser o campeão em pedofilia no mundo. Ou seja, nosso país é o paraíso dos pedófilos. E eu tenho vergonha de falar isso daí do meu país. E nós torcemos para que esse quadro comece a mudar a partir da queda dessa lei da alienação parental e da guarda compartilhada. E eles são também os causadores do feminicídio. Porque a maioria das mulheres que morrem nesse país são por causa dos seus ex-companheiros ou ex-namorados. Então, se os homens estão sendo os fora da estatística desse ranking, também nós vamos falar sobre o estupro. O que é o estupro? O estupro ele acontece de duas formas, ou vaginal ou anal. O vaginal quem tem são as mulheres, e o anal quem tem são as crianças, meninos, e os homens em relações homoafetivas. Quem que pratica o estupro? Mulheres não tem como estuprar, porque elas não têm como fazer a penetração. Igualmente nós concluímos que são os homens que praticam isso. Então qual é o interesse? A quem está protegendo a sugestão legislativa 07 de 2017? Minha resposta não é outra senão os homens. Os mesmos responsáveis que encabeçaram a lei da alienação parental para proteger e para poder colocar uma vitrine, uma proteção dos seus atos criminosos de abusos e de maus tratos que estão praticando contra a criança. Quando se fala em falsa acusação de estupro, não só se estende à mulher, mas se estende à criança também. Porque se essa sugestão passar e virar lei, vai corroborar na questão de que também o genitor, os avós, todos os agentes do artigo 2º da lei da alienação parental que denunciar abusos e não provar, o processo criminal vai inverter contra eles. De vítima ou de testemunhas, eles passarão a ser autores criminais e responderão por processo crime. Então a sugestão 07 de 2017 é uma sugestão para botar um cala-boca, uma mordaça nas denúncias do estupro. A quem interessa a apuração do estupro e a proteção à vítima? Ela tem que ser interessada, ela tem que ter o interesse do Estado. O interesse da apuração do estupro
que é um crime contra as liberdades individuais e é um crime contra o maior patrimônio que um ser humano pode ter, que é o seu próprio corpo. Não tem como pegar o corpo humano estuprado, tirar, jogar fora e trocar por um outro novo, novinho, sarado. Estuprou, as marcas ficam. Ele é o templo da manifestação e da expressão do próprio indivíduo. Ele se manifesta através do seu corpo. Então, o interesse maior de proteção e apuração e investigação do estupro é do Estado, porque o Estado tem que proteger o cidadão. Não é uma ação condicionada à representação ou à vontade do estuprador, que ele tem interesse de, não, eu quero saber a verdade, porque se não provar que eu estuprei, agora eu quero os meus interesses. Não, o Estado tem que apurar se aquela violação aconteceu, acima do interesse do estuprador ou de quem quer que seja. Tanto que quando se trata de violência doméstica, de 2010 para cá, a ação passou a ser incondicionada. Porque nem a própria vítima agora, desistindo da queixa na delegacia, a promotoria é obrigada a levar à frente a denúncia de violência doméstica ou estupro que ela sofreu. Então, de maneira que essa lei ela precisa ser derrubada, essa sugestão ela precisa ser barrada, porque ela vai ser uma mordaça, um fecha-boca, um cala-boca de quem denunciar, principalmente estupro infantil, principalmente abuso de vulnerável. Existe já no Código Penal a tipificação da denunciação caluniosa, que ela já é genérica, ela já prevê a acusação falsa de qualquer crime, não só de estupro. Razão pela qual a sugestão 07/2017 ela é muito bem endereçada a quem está defendendo o interesse de quem? Do criminoso, do violador. A denunciação caluniosa do artigo 339 do Código Penal, que é a pena de 2 a 8 anos e multa, ela tem uma peculiaridade jurídica. Ela exige o dolo direto. Ela exige por parte da vítima o dolo, a intenção de falsamente criminalizar a quem ela está denunciando. De maneira que pela denunciação caluniosa do artigo 339, se não for provado a intenção dela de querer criminalizar indevidamente o seu agente, ou seja, se for apurado, for concluído o inquérito de investigação, a falta de prova do estupro, não acontece a denunciação caluniosa. Que a maioria das denúncias de estupro, ela termina pelo artigo 18 do CPP, que é o arquivamento por falta de prova. Nesse caso, não se fala em denunciação caluniosa. Então a sugestão 07/2017, ela vem exatamente para querer derrubar o princípio jurídico do dolo direto na exigência da denunciação caluniosa do artigo 339 do Código Penal. E por último eu quero falar da PL 4488 de 2016, que está tramitando na Câmara dos Deputados Federais, lá no Congresso Nacional, que visa a criminalização da alienação parental, com pena de 3 meses a 3 anos de prisão. Ou seja, não basta a inversão da guarda, onde a alienadora, a suposta alienadora ou quem denunciou, está afastado do convívio da criança e essa criança agora está livre e solta na mão do abusador, mas nós temos que prender agora esse denunciante. Nós temos que encarcerar esse denunciante. Nós vamos prendê-lo de 3 meses a 3 anos. E é claro que é considerado na justiça a denúncia de abuso de vulnerável ou de maus tratos infantis, ela é considerável a denúncia mais grave dentro de um processo de divórcio. Tanto que os laudos que são feitos dentro de uma denúncia de abuso de vulnerável, ele é catalogado como a mais severa, a mais agressiva e a mais grave, caracterizando inclusive a ocorrência de síndrome de alienação parental. E se vier a ser criminalizado, ela cabe a pena máxima de 3 anos de prisão. E o artigo 1637 do Código Civil, ela determina que o genitor que tiver pena criminal acima de 2 anos, ou seja, 2 anos e 1 mês para cima, ele perde o pátrio poder. Então essa lei ela visa 2 objetivos: encarcerar quem denuncia os abusos e perdeu a denúncia por causa por as provas serem acobertadas, serem negadas pela lei da alienação parental, pura e simplesmente, apenas com a produção de um laudo derrubando todas as demais provas, propositalmente essa é a intenção da lei.
ainda ela pode ter o seu nome retirado dos registros civis dessa criança. Se quem denuncia tiver o seu nome tirado dos registros civis da criança, essa filiação pode ser substituída por qualquer um que tiver relação afetiva com o abusador. Quem for companheira, companheiro, quem for, pode acabar entrando com uma adoção afetiva. E aí essa mãe nunca mais vai conseguir ter a filiação dessa criança. Essa lei tem que ser barrada imediatamente. Ela é cruel, ela viola direitos humanos. E o meu recado é que se o Brasil não consertar esse erro, que é o único país que tem essa lei, nenhum país do mundo tem a lei da alienação parental. Apenas o país, o nosso Brasil, está começando a aprovar leis lixo que não tem no país inteiro. Todo o lixo vem cair aqui no nosso Congresso Nacional. Se nós não passarmos por uma limpeza nas nossas leis, que são aprovadas na calada da noite, nós vamos denunciar isso tudo nos direitos humanos internacionais. E fica aqui o nosso recado. E nós queremos que esse vídeo seja viralizado no país inteiro, para que a nossa sociedade tome conhecimento, se proteja. E quem está com esse problema na justiça, use esse vídeo nos seus processos, para que a verdade venha à tona e haja uma limpeza nos nossos tribunais, que haja um encaramento dessa lei nos nossos tribunais e que nós possamos estar vencendo a pedofilia nesse país. Quero agradecer a oportunidade e muito obrigada. Vocês acabaram de ouvir uma aula da doutora Elizabeth e eu agradeço a ela por essa disposição. E eu quero dizer a vocês, meus amigos, minhas amigas, que esta não é uma bandeira, não é uma ideia, não é uma ideologia levantada pelo escritório Alonso Advogados. É hoje uma luta que está sendo travada em todos os estados do Brasil. Está havendo sim uma reunião de pessoas de bem que querem a revogação da Lei 12.318. E eu quero fazer aqui um apelo às mães, às mulheres de bem, aos homens de bem, aqueles que são pais e mães responsáveis. Falem com os deputados que vocês votaram na última eleição, com o senador que vocês votaram na última eleição, e peçam a eles que aprovem a revogação desta lei. Muito mais do que isto, que não votem e não aprovem o projeto de lei 4.488. Essas duas leis, elas prejudicam especialmente as mulheres e as crianças. Elas foram feitas para blindar exatamente aqueles que querem prejudicar os seus filhos, prejudicar o seu cônjuge. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade, querendo Deus.